Hello. Deixa eu colocar aqui o título da nossa live. Olá, Dani. Dani foi a primeira, o primeiro ingresso. Tudo bom, Eudes, Carlinha? Ela já está aqui, minha convidada. Deixa eu explicar primeiro para vocês, antes de eu chamar a Luíde, é que eu tô fazendo uma série de lives essa semana também com pessoas que... Oi, Elezinha. Eu tô fazendo essa série de lives com pessoas que conseguiram se superar, que conseguiram mudar completamente o estilo de vida, virar a mesa, enfim. E então eu vou conversar, obviamente, com uma grande amiga, a Lu Vasconcelos, a Luíde, conhecida também como Lu, que mora na Áustria e é uma moça muito prendada e muito estudiosa. Ela é jornalista, minha colega, e é também advogada. Então eu vou chamar... Oi, Pri, oi, Aninha. Vou chamar ela aqui para a gente começar então nossa conversa. Ela vai contar para a gente como foi essa balança, né? Como foi que ela conseguiu superar a ela mesma. E vocês, por favor, mandem essa... Oi! Oi! Oi, Lu, tudo bom? Eu estou pedindo às Tudo, pessoas deixa. para mandarem essa live pelo aviãozinho, para quem as pessoas acharem que vão se interessar, porque é um assunto muito legal, né? Eu tô explicando também que eu estou conversando com algumas pessoas que mudaram de vida, né? Que mudaram de estilo de vida e que se fizeram superar. E você é uma delas, claro. Então, vamos contar para elas primeiro, né? Primeiro você se apresenta, porque eu não sei se todo mundo já lhe conhece aqui, eu espero que sim. Sei que uma grande maioria aqui que chegou já lhe conhece, porque a gente está no grupinho lá do Dr. Marcelo e tem muita gente dele aqui também. Então, vamos lá. Fala, Lulu. Boa noite, Cássia. Boa Boa noite, meu noite, todo amor. mundo. Boa noite, boa tarde, né? É verdade. Para eles é boa tarde, para nós é boa noite. É, bom, meu nome é Luíte, eu sou jornalista, sou advogada, mas antes de qualquer coisa, sou uma pessoa que lutou contra a balança a vida inteira. Uhum, Desde a minha infância, eu tenho muitos problemas com peso e com a minha alimentação. E que só vim, eu acho que. Acho não, né? Tenho certeza, pro uhum, lado de cá é do verdade. muro. Só alterei realmente o meu modo de pensar depois que. ah, depois de ter descoberto a low carb e a Uhum. cetogênica, né? Como foi que a low Então carb foi entrou na uma tua vida, batalha de Lulu? vida, assim. Hã? Primeiro, antes de saber como a low carb entrou na tua vida, me conta como foi a tua infância. Você sempre teve sobrepeso? Você teve uma infância magrinha? Como que você era? Eu nasci com quase 5 quilos. Sério? 4 quilos Olha, 950. aham. Já A nasceu um minha mãe bebê teve. rechonchudo. É verdade. E hoje até é uma coisa mais comum nascerem bebês maiores, né? Mas na época Uhum. que eu É sim, nasci, digamos que realmente era um super bebê, assim. é um super Quase que eu bebê. virei notícia. Hã? Era um super bebê. É, mas, e a minha infância inteira, Cássia, eu Uhum. tinha aqueles momentos do engorda, que a criança tá mais gordinha, daí depois, Aham. né? Porque minha mãe sempre tentava controlar, assim, de uma Uhum. certa maneira. Ah, via que tava um pouquinho mais gordinha já, né? Já Uhum. começava a dar uma controlada ali, mas sempre foi aquela menina que era tava acima das outras, entendeu? Certo. Um pouco Sempre mais acima da gordinha que as média. amigas. Aham, Sempre aham. acima, sempre tinha É, uma diferença de peso, eu sempre era a maior, sei. sempre minhas amigas sempre todas pequenininhas, e Uhum. eu sempre fui Grandona. cresci um pouco Uhum. antes, assim, eu Uhum. acho, e daí também mais gordinha, então sempre me destacava nisso. Eu tenho uma foto muito bacana na escola que hoje eu olho assim, né, com uma saudade, que era de um grupinho de dança, as Uhum. meninas todas pequenininhas, vestidas de coelhinho, e eu lá um coelhão. Oh.
Mas não, eu não tenho uma tristeza em relação à Uhum, infância, tá? Bem uhum, pelo contrário, a minha infância foi maravilhosa, claro. mesmo sendo mais Uhum, gordinha. sim, Eu tenho sim. lembranças muito boas da infância, eu não sofri, eu até posso ter sofrido bullying, mas eu não dava bola. Eu E também, tinha uma personalidade muito forte quando era criança, assim. e Isso no mudou na Brasil é um pouco adolescência. complicado, né? Você saber quando é bullying e quando não é bullying, porque, né, existe muita brincadeira e tal. Era bullying, mas na Aham. época a gente Mas não tinha esse não nome. existia essa É, expressão, a gente até exato. ficava braba na hora, né? Aham, Dava aquela aham. coisa assim, eu era muito fortinha, então eu dava ali mesmo, me falou, Ah, ok. Você se né? defendia muito Então, bem. do tipo, eu me defendia, tinha uma personalidade forte quando era criança, assim, na Uhum, adolescência, daí já não. Daí mudou, eu uhum, corria sempre atrás da balança para tentar estar, entre aspas, dentro do padrão, né? Então aham, aí eu conheci dietas malucas, eu uhum. tomei remédio, daí eu acabei comigo, assim, né? Nessa parte da Sim, adolescência, porque não, a adolescência mexe, né? Vem a primeira claro, paixão, vem exatamente. as É. festas, né? Todo Você é esse mais momento que tu quer cobrada, né? Quando aprovação. você é adolescente, você é mais cobrada, né? De uma certa Exatamente. forma, né? E aí você começou aí você cresceu, você continuou fazendo essas dietas de moda, essas dietas da onda, Eu e tomei muito remédio. Muito eu também, remédio. eu tomei muito remédio. E É, era eu tão tomei. comum, né? Eu acho também, quando a gente tinha acesso, pelo menos lá em Recife era assim, se você tivesse dinheiro para pagar o médico, você pegava o remédio que quisesse, né? Então era remédio, eles faziam remédio manipulado, mas era remédio e não era droga, né? Na É, verdade. eu tomei todos Uhum, possíveis, assim, saiu o remédio, ou então fulano de tal dá o remédio lá, é só ir lá e pagar tanto, entendeu? E tu já exatamente. sai com a receita para o manipulado. Isso. Então lá estava a Luíte na receita do médico. Daí, óbvio, tu notava aquele mau humor, né? Aquela irritação que o remédio deixa, que Uhum, tu fica. Daí comecei a sentir às vezes o peito. Então, todas essas coisas assim, uhum. brigava com Deus e todo mundo porque tava tomando remédio. Daí consegui entrar no É, vestidinho. Eu tinha um casamento, era bem assim. Tinha um evento, sabia que era daqui 2 meses. Começava a tomar é, o remédio para correr atrás do exatamente. prejuízo, né? Uhum. Mas eu sempre conseguia estar ali, no, conseguia, tipo, eu nunca tinha me perdido tanto, né, como foram nos últimos anos, assim, que eu Uhum, realmente cheguei à obesidade. Eram sempre uhum, quilos a mais, mas obesa mesmo. Eu me tornei uns 3 anos antes de engravidar. Esse uhum, foi onde eu me tornei obesa. Acho que foi assim, saindo da faculdade de jornalismo, eu ingressei na faculdade de direito, e uhum, daí eu entrei num loop de estudo, aquela coisa que a gente põe na claro. cabeça, desculpas, né? É, E daí eu me perdi total, assim. uhum. Eu, aí eu E não, aí você não já era sei aonde casada foi quando o ponto. você chegou à obesidade? Desculpa, não Você, ouvi, Cássia. você já era casada quando chegou à obesidade? Já estava casada? Já. Já eu Uhum, casei muito cedo, na verdade, né? certo. Eu com 19 anos, eu e meu marido, a gente foi morar junto. Uhum, Então, aí já entrou uhum. no. E como foi Já que era gordinha, já era gordinha e entrei na obesidade. você conhece? Eu sei que você mora na Áustria, eu acho que muita gente aqui sabe. Quem não sabe agora vai saber. Como foi que você foi para a Áustria? Primeiro, para a gente poder colocar no cenário a low carb. Gente, é muito, muito louco o mundo, na verdade, porque eu estava trabalhando como advogada em Curitiba. Uhum, Meu marido é brasileiro com cidadania portuguesa, né? ok. E, eu estava trabalhando como advogada em Curitiba, meu marido trabalhava em Curitiba e, e grávida do Luca. De Hum, repente surgiu uma proposta de trabalho para um projeto, na época era um projeto para a Airbus locado em Portugal. uhum, E uhum, para o meu marido, assim. E a gente botou as contas assim no papel, financeiramente, em termos de dinheiro, não era dava elas por elas.
Mas aí a gente Uhum. viu que a gente estava com um filho pequeno, que era um momento que de repente seria interessante a gente tentar algo novo, Ah, legal. né? O Brasil estava naquele processo que estava iniciando a Lava Jato. A gente, Uhum. vamos, a gente não sabe como que a economia vai Claro. fluir aqui, né? Uhum. Vamos lá, tu quer ficar É, um ano com aproveitou a o Luca em oportunidade, casa? claro. Não, Uhum. eu queria muito ficar um ano, pelo menos, com o Luca em casa, né? E Uhum. daí eu disse, então vamos, e daí depois, dependendo, eu posso fazer um mestrado na universidade lá, Claro. pensando já no Uhum. futuro, assim. E estávamos lá, e uma coisa leva a outra. Quando a gente viu a empresa que meu marido trabalha aqui hoje, encontrou ele no LinkedIn, né? Uhum. E fez uma proposta, Ai, que e daí legal. a proposta encheu os olhos. Que bom. E a gente acabou vindo parar aqui. A minha vida Uhum. acabou mudando mais ainda, porque eu acabei mais um momento da vida do tipo, e agora eu, né? Sim, sim, é verdade. Então, vim parar na Áustria, sim. Nos apaixonamos por esse país pequenininho Que aqui, legal. Que é lindo, por que é sinal. um. Oi? Que é lindo, por sinal. É lindo, é lindo. Realmente é um país muito bonito. Assim, nós realmente gostamos muito de morar aqui, Uhum. apesar da dificuldade de aprender o alemão, né? É. É, Luíde, como foi que você conheceu a low carb? Você já estava na Áustria ou você estava no Brasil? Eu estava na Áustria já. Uhum. Eu estava na Áustria. Na verdade, a minha alimentação, a minha mãe mandando mensagem aqui que não conseguiu encontrar onde é que tá a live. Oh. Ah, eu estava na Áustria, na verdade, tudo começou quando eu engravidei, né, Cássia? Eu Uhum. engravidei e daí eu já queria ter uma dieta melhor, Sim. mas não tinha o caminho de low carb, né? Eu não conhecia. Então, comecei a me tornar, digamos ali, uma hashtag duas linhas, Uhum, é né? verdade. Então, queria buscar, eu queria saber o que eu poderia Uhum. comer melhor para o meu filho, para nutrir, né? Uhum. Mas acabei com gravidez, com diabetes gestacional, eu tive pré-eclâmpsia. O Luca nasceu de 34 para 35 semanas, assim. Uhum. E, e daí aí depois veio a outra parte, assim, agora é a amamentação. Eu queria muito Sim, amamentar, então tu vai pesquisar sobre alimentação, e daí entrou na alimentação dele, na introdução alimentar dele. Quando sei. entrou a introdução alimentar dele, eu descobri o não açúcar, né? Uhum. Começou aí, assim, sem açúcar até os 2 anos, então, opa, açúcar não é assim tão bom. E daí eu comecei a Se pesquisar conscientizar um muito. pouco. Uhum. Sim. Isso. E daí muita coisa. O Luca não comeu açúcar até os 2 anos. Ele não Uhum. Que experimentou, legal. né? Uhum. O molho pronto não existia lá em casa. Daí eu Uhum. comecei a fazer, e comecei a fazer toda a comidinha dele, e comecei a fazer essas coisas. Então começou por ele, assim. Eu acho Sei. que o meu filho veio para me transformar, né? Então isso é Realmente. muito. Então É. eu fui fazer curso de nutrição infantil. Então Uhum. tinha coisas que hoje a gente não consome na low carb, mas Uhum. eu comecei a fazer algumas trocas, muitas Claro. trocas, né? Uhum. Então, quando eu cheguei aqui, eu estava obesa, o meu irmão um dia me falou que ia fazer um desafio do Whole 30. Começou Ah, assim, ok. né? Uhum. E daí eu disse, vou fazer isso também, né? E Antes de. daí, hum, Quantos quilos você estava? Que alguém perguntou aqui, que eu acho que foi Rita. Perguntou qual foi o hum, maior peso que você teve. assim, ó, eu certamente tive mais, tá? Mas o Uhum. Hum. registrado Sim, mesmo, sim. assim, sem gravidez, tá? Não tô contando o período da gravidez, Claro. porque eu engordei muito na gravidez. Então, Uhum. depois, eu acho que um ano depois, assim, ó, quando eu comecei a fazer low carb, tá? Um pouco antes Uhum. de começar a fazer low carb, 112 quilos, 112, quase 113, Mas você tá? é alta, né, Luíte? Você é alta, Eu né? tenho 1,70 m. É. Uhum. 1,70 m, 1,71 m, aí depende Uhum. É, de quem mede. para os padrões brasileiros você é alta, né? Mas hoje eu tenho 71 quilos, entendeu, Cássia? Uhum. Ainda preciso emagrecer mais, Claro. porque eu sinto, né? É aquela coisa assim, eu não sei, eu ainda não me enxergo no meu melhor.
Uhum. E, mas foi uma mudança muito grande, Nossa, assim. menina, uma mudança imensa. A gente vê quando você postou esses dias um vídeo, né, que mostra você antes e depois, né, aqueles vídeos que estão se fazendo agora. Gente, é outra pessoa, irreconhecível. Irreconhecível, né? É tão legal essa transformação. É E muito tu sabe, interessante. Cássia, Hum. que eu acho que por muito tempo a gente não se enxerga gorda, assim, do tipo, não se Não, enxerga o quanto que não. você tá gorda, né? Você não, porque você está acostumado, você se vê todo dia, Exato, tu te né? vê ali e do tipo, tu te acha às vezes bonita. Tu vai notar Uhum. quando a calça não entra, É. tu entendeu? Ou quando a calça tadinha abre aqui É, ou no quando meio da você calça. começa a ter que comprar coisas maiores que você nunca usou, né? Manequins tão maiores que a gente até fica, Sim. como cabe em mim isso, né? Não, gente, eu cheguei ao cúmulo, tá? No primeiro verão que eu fui pro Brasil, assim, depois que Uhum. logo depois da gravidez, né? Que Aham. eu ganhei o Luca no Brasil, 2 meses depois eu tava em Portugal. Daí, na primeira vez que eu fui ao Brasil, eu tive que pedir extensor de cinto Uau! É, pro avião. E aquilo olha me doeu só. muito, assim. Claro. Então, aquilo para mim foi realmente muito, muito constrangedor ter que pedir o Uhum. extensor do cinto para, Sim. sabe? É uma coisa que, nossa, me machucou assim muito, muito mesmo. Mas, A obesidade, ela machuca muito a gente, né, Luíde? Ela deixa marcas que ninguém consegue tirar. E assim, óbvio, se a gente tem uma cabeça boa, né? A gente ainda consegue driblar essas coisas, mas muita gente se machuca de uma maneira que fica muito fundo isso, né? não, mas não tem. Eu acho muito difícil, na verdade, tu não te machucar. Tu até diz que tá Uhum. bem, tu entendeu? Exato, é. Mas no teu íntimo, na tua parte interna, às vezes que tu não fala, não comenta, e isso às vezes é muito ruim, né? Sim, Tu não te sente bem, e tu te paralisa no sofá, sabe? Eu, por muito sim. tempo, fiquei paralisada. Eu sempre fui uma menina ativa, por mais Uhum. que quando gordinha na adolescência a gente tem aquela energia a mais. Uhum. Mas principalmente assim, no meu período de faculdade, no período de gravidez, até depois de gravidez, assim, eu podia ter feito tão mais por mim, Uhum. pelo meu filho, pela minha Sim. família, entendeu? Eu não queria, eu não tinha vontade de sair com o Luca, Era por isso exemplo, que eu ia te empurrando perguntar. Você saía com seus amigos? eu saía. Eu Saía? saía Hum. muitas vezes, assim, ó, e aqui eu não sei se tem algum primo meu aqui ou não, mas Uhum. deixei de ir em alguns casamentos de família, tá? Inventava desculpa para não ir. Eu estou perguntando isso porque eu perdi muitos encontros com os meus amigos, eu deixei de ir para muito cinema, para muita praia, para muita festa, porque eu inventava desculpa, né? É assim Mas mesmo. eu também inventava, assim, eu tentava me policiar Uhum, para ir, assim, uhum, mas principalmente quando eu estava trabalhando nas saídas de trabalho, porque eu achava uhum, importante, né? é, Mas assim, as festas de família para mim eram terríveis para enfrentar. uhum, Então eu deixei mesmo de ir em casamentos de amigas e casamentos, principalmente casamentos que tu precisa estar com uma roupa é, ajeitadinha, toda uhum, arrumadinha. Eu abri meio que mão assim de uma festa grande de casamento para mim, uhum, sabe? Então acho que são pequenas coisas. Eu abri mão, não, eu desisti de fazer o meu book de grávida, que eu me uhum, arrependo horrores de não ter é, feito, eu sei. sabe? Então, porque eu podia mostrar para o meu filho e agora eu penso que não, Uhum, não tenho. Eu tenho uma ou duas fotos grávida. uhum, é, Então, isso realmente machuca, assim, muito, né? é, Então, mas, voltando lá, a história do Role uhum, 30, Cássia, sim, eu vamos lá. fiz, daí emagreci 10 quilos com o Role 30 e fui ao Brasil. Uhum, Pois eu engordei tudo no Brasil. Tudo, tudo, tudo. uhum. Foi assim, ó. Em um mês de Brasil eu engordei, não tudo no Brasil, né? Mas eu engordei um pouco lá e quando voltei, É, mas você vai de caí. férias, é difícil, né? Você indo de férias, não voltar para
que você É. gostava, né, Luíte? É muito E não, difícil. tipo, porque o que aconteceu? Era um desafio, mas não Uhum, mudou a cabeça. Não exatamente, mudou o entendimento. Eu não consegui exatamente. ver low carb ainda, eu não consegui Uhum, enxergar os princípios da low carb, entendeu? uhum. Era ali estava o que eu podia comer e o que eu não podia, e para mim eram 20 e poucos dias e era isso. Eu não É, mudei, uhum, eu não entendi, eu não compreendi os princípios, eu não entendi os paradigmas, eu não exato. entendi nada. Não lhe explicaram os Então, princípios, né? Então você não tinha um então não referencial para adianta. saber. É aquela história que o próprio Dr. Marcelo fala, assim, as pessoas querem uma dieta pronta no papel, né? Qual Sim. é a tua dieta? O que que tu come? Me fala o que Né? você Eles querem come. isso. É, a primeira coisa que a Exato. gente pergunta normalmente é o que que você come, né? Para ser tão É, magrinha, para ficar assim. exatamente. Qual é a tua dieta? Eles querem o Exato. papel pronto, a refeição pronta, e era assim. Então, para mim, era aquela coisa. E hoje que a gente compreende, né, a Uhum, mudança, daí sim, sim, daí mudou. é Porque verdade. tu compreende o teu corpo, tu compreende aquilo que te Uhum, faz bem, tu compreende. Eu adoro me hackear, né? uhum. O Isso é Cássia, adoro. legal. É. Para quem não conhece bem a questão do biohacking, Uhum, eu me peso todo dia uhum, para saber, né? Então eu sei o meu período hormonal, o que tá a parte de ovulação, quando que eu ovulo, quando que eu uhum. vou menstruar, como que o meu peso reage nessas épocas, né? Sim, como seu corpo Então, responde, porque na verdade a gente acaba, as pessoas que entram em low carb e aprendem mesmo o princípio, elas aprendem a usar o corpo como laboratório, né? E elas vão é, se testando, exatamente. né? Até, Então, tu come determinado alimento, tu vai ver quanto que a tua glicose vai nesse exato. alimento, como que tu te sente com esse alimento, se esse Uhum, alimento te deixa depois um pouco mais letárgica, se tu fica um pouco isso. mais te sentindo pesada, se esse alimento, sabe? Tu É, vai claro. começando a sentir o que vai te fazer bem, o que que não faz, e tu vai só tocando daí. Tu vai Uhum, trocando, vai te entendendo. E isso é muito, muito bom. Mudou muito a minha vida. Então, claro que eu sempre tenho medo, e eu acho que é um medo normal de todo mundo. A gente sempre sim, tem medo de engordar de novo. claro. Principalmente Sempre. a gente que tem a tendência a engordar, porque tem gente que esteve gorda um período da vida, mas que sempre foi magra, né? Exato. Mas quando você é uma pessoa que tem a tendência a engordar, que tem a facilidade, aí você fica mais amedrontado, porque você não quer voltar para o que você era, né? Exatamente. Tu não quer, e tu sabe que uma, às vezes uma Um concessão na hora escorregadinho, errada. exatamente. Uma É a concessão. bobagemzinha. A concessão, ela não, ela pode ser feita. Claro que ela pode ser feita, mas Uhum, a hora da tua vida que tu vai fazer essa concessão, ela é muito importante. Porque se claro, tu vai ceder um carboidrato num período que tu não está bem contigo, vai te levar a uma compulsão, vai te dar um gatilho para claro. comer É um mais, entendeu? gatilho, claro. Ao invés de tu abrir uma concessão numa reunião de amigos, num restaurante Exatamente. interessante, no qual tu vai Ou te dar de presente aquele isso. momento, não é a Uhum. refeição, mas o momento, né? Exato. Ou até você faz concessões, mas você planeja as concessões, É, né? Você tem que planejar, exatamente. saber exatamente o que você vai fazer, quando você vai fazer, para você estar forte naquele momento, para não sentir culpa, que é o principal, e depois voltar numa boa para o seu estilo de vida, né? Para a sua alimentação diária. É. A Rita está te perguntando há quanto tempo que você está em low carb e quanto tu perdeu ao todo até hoje. Ao todo, 41 quilos, Olha, né? é uma vencedora. 41 quilos. Eu estou em low carb há um pouco mais de um ano. Olha que show. Eu acho que chega 1 ano e 4 meses, na verdade, porque na Uhum, verdade a low carb para mim ela ainda veio às avessas. Eu conheci, na uhum, verdade, a cetogênica primeiro. eu também. E na verdade eu fui totalmente assim, eu comecei a pesquisar sobre a cetogênica, daí eu caí no canal da Juliana Uhum. Salzburg, eu não sei a pronúncia. Zabluk. Isso. Zabluk. E daí, através dela, eu conheci o Souto, daí Uhum. o Polesso, e fui Claro, indo, e fui aí investigando e fui todos caindo em toda aqueles. aquela rede que é É, bárbara de claro, profissionais, né? claro.
Então ali eu comecei a seguir a Aninha, da Cetogênica Uhum. Emagrece, comecei a seguir a Cássia, a Alê, né? Isso. Então comecei a seguir um monte de pessoas, a doutora Juliana não, a doutora, ai meu Deus, Janaína. que fugiu o nome Janaína. dela. Doutora Janaína, a doutora Maíra. Então Isso. comecei a seguir, assim, principalmente os médicos, a Andréia Bise, e daí Uhum, um minha dia a amiga. Andréia tocou no nome do Marcelo Uhum. e levantei a orelha, porque ele falou, um gaúcho, não sei o que, pá, levantou a orelha. Daí o Uhum. Marcelo participou de uma live que a Maíra tava, que tinha, eu acho que uns 8 médicos ao todo, foi Eu pelo acho que eu Zoom. assisti também pelo Zoom essa live, eu lembro. E daí eu conheci o Marcelo, daí eu comecei a Uhum. seguir o Marcelo, e daí logo em seguida ele fez aquela semana, ele abriu um grupo do WhatsApp, né? Então eu Uhum. entrei no Uhum. grupo dele, e um pouco antes do grupo começar, ele fez a semana do emagrecimento, né? Isso. Então, que ele fez uma live, cara, ele Uhum. falou aquela live pra mim. Ele entrou dentro de mim, assim, Aham. Ele diz dentro da umas minha coisas, cabeça, sabe? ele diz umas coisas que a gente parece que é pra gente mesmo, né? Bem É. endereçadas. É. Uhum. Mas o incrível é que ele falou justamente daquela menina. Aquela Uhum. menina que sempre foi gordinha, um pouco acima do peso, que se tornou uma Uhum. adulta obesa, sabe? Uhum. E ele falou para aquela menina e eu me reconheci naquela menina, eu chorei aquela noite. Eu já estava no grupo dele. E daí ele disse da responsabilidade que as pessoas que tinham, né, que tinham conseguido Aham. de mostrar isso para o mundo. E eu sempre fui uma pessoa offline, tal, Cássia. Eu tinha o meu Uhum. perfil, eu ficava quietinha, eu ia lá, curtia a Lê, curtia a Uhum. Andréia, curtia todo mundo e ficava bem quietinha na minha. Eu não Uhum. publicava, raramente publiquei, não fazia Uhum. story, não fazia nada, não sabia mexer no Instagram direito. Uhum. Não sabia. E naquele dia eu disse, vou fazer meu Instagram. Eu botei qualquer nome, eu fiz os negócios e comecei ali naquele dia a publicar, entendeu? A fazer as Uhum. coisas, porque eu vi a importância que a gente tem em mostrar que é possível, entendeu? Que E a existe um caminho importância possível. também, é a importância de você mostrar que é possível, que você, como uma pessoa Exato. comum, você conseguiu, então muitas pessoas podem conseguir, mas também é você não só servir de exemplo, mas você usar essa rede, esse network que a gente no Instagram, por exemplo, é como ponto de suporte, né? É um grupo de suporte que você tem, um grupo de É apoio, né? exatamente isso. Porque a gente não se sente E isso só, né? é isso que é muito interessante, sabe, Cássia? Porque até Uhum, então eu tinha emagrecido 27 ou 23 quilos, agora eu não lembro, teria até que voltar lá no meu Instagram e ler. uhum, Quando eu entrei no grupo do Dr. Marcelo, para agora, olha a diferença que já fez. Eu tinha. uhum. E isso foi em junho ou julho. As meninas que estão aqui podem ajudar. E com esse grupo eu encontrei uma rede de apoio que estava lá todo dia, sabe? Hoje eu já Exatamente. malhei. Uhum. Hoje o meu prato é esse. Vamos no jejum, entendeu? É E isso isso. foi incentivando e motivando e fazendo Uhum. com que a gente se sentisse mais forte. Quando aquele dia que tu tá triste, daí vinha lá a Cíntia postar o exercício É. dela, entendeu? A Leandra Uhum. e todas as meninas aqui, que eu não quero esquecer o Uhum. nome de É ninguém. que tá todo mundo aí, vai estar todo mundo Ai, aqui. não sei se a Cris tá aqui, Cris psicóloga, tá? Hoje é Uhum. aniversário dela, tá, Parabéns, Cris? Cris. Beijão, que ela disse que ia pelo menos passar para dar um oi, não sei, porque eu não Uhum. consigo ler, tô sem óculos. Não se preocupa, eu vejo aqui para você. Tá? Então a gente acaba fazendo muitos amigos. No seu grupo, a mesma coisa, para quem não sabe, a Cássia também tem um grupo Uhum. que já é a segunda vez que eu participo, que é muito bom justamente porque a gente está ali trocando ideias, trocando Claro, receitas, puxando uma outra, né? Então claro. É isso é muito importante bacana. isso, é importante. Uhum. Essa motivação, né? A Roseli está aqui falando, olha, fui salva pela motivação. E é verdade, né? Ela já perdeu 11 quilos depois que ela entrou na comunidade que Eu faço, lembro, eu estava no primeiro né? grupo com ela. Exatamente. Então, a gente pensa que não, mas esse suporte é muito importante. Oi, Laís, esse suporte é muito, muito, muito importante. E a gente só sabe o benefício dele quando a gente começa a utilizar essa rede, né? Eu acho de suma importância, principalmente para pessoas que querem perder peso, né, que são vítimas da obesidade, porque é difícil, né, Luíte? É difícil. Muito.
Hum. A gente saber que está obesa, a gente se aceitar obesa e dizer, hoje eu, não, parou aqui, hoje eu vou mudar, né? Eu vou virar a mesa, eu vou tomar as rédeas da minha vida. É difícil, né? Eu vou te dizer assim, ó, eu já bati na minha cara na frente do espelho, tá? Uhum. Já, Acredito. do tipo, acorda, Uhum. vamos. Não, não, porque o que que acontece? Todo mundo acha que a gente inicia a dieta e que a gente não cai, a gente Isso, cai. cai, claro que A sim. gente cai, a gente volta, a gente quando vê Uhum. engordou, mas engordou 3 quilos e daí vai correr atrás do prejuízo. São Exatamente. raras as pessoas que eu conheço que só foram para frente numa reta. Isso, Existem essas pessoas, existem. Leandra tá aqui, ela é uma delas, do tipo, ela foi, claro. foi, entendeu? Então, Mas eu vou até fazer. Olha, geralmente eu não quero é fazer uma. assim. Vou avisar aqui, eu quero fazer uma live com a Leandra. Porque ela vai fazer um. Ah, vai ser Ela vai show de fazer bola, só aquela quero ver a caminhada, né? risadona, assim. Ela vai fazer aquela caminhadona e eu quero falar com ela sobre isso. Várias meninas que estão aqui também vão É, fazer essa uhum, travessia. a Eu queria travessia, fazer, né? mas... É, A gente vai fazer outra mas... travessia, Luíde. A gente vai vamos fazer fazer, né, o a caso. travessia do Oceano Atlântico quando a gente for para o Brasil, ou então, ou então, Quem sabe no evento low carb que ia ter em Florianópolis e pois foi é, cancelado e a gente pode, quem sabe a gente né? chega lá, Vamos, exatamente. eu, tu, a Paulinha, Todo vamos se encontrar mundo, no aeroporto, todo vamos tudo mundo. junto. Vamos sim, ah, ia ser tão bom, né? Ia ser Ah, nem me ótimo. fala, Florianópolis, ainda minha família tá toda lá, né? Eu tô, Então olha, seria eu quero ótimo. fazer a caminhada de Santiago de Compostela. Então, quem sabe você não vai comigo? Quem Vamos ver, sabe? vira um Eu já fui trajeto. lá. Eu também Eu fui fui lá, lá com o Luca. mas eu não fiz a caminhada, sabe? Eu quero Não, eu ir também não, fazendo a fui só de caminhada. carro. É. Mas uma parte dela, eu gostaria de fazer. Sabe que eu tenho um vizinho lá da praia, em Santa Uhum. Catarina, que é um senhor, e ele fez 2 vezes. Um senhor já de idade, Pois é. e ele Ah, nossa, fez. muita gente faz, gente mais velha. É, Olha, é, e- deixa eu ver quem é que está perguntando. A Marcinha Pinheira. Eu moro na hum. Escócia, Marcinha. Ela perguntou onde eu moro. Moro Ah, na essa aí é minha Escócia. mãe. Oh, que linda! Ah, Marcinha, eu lhe conheço, viu? Vou logo avisando, porque eu vi você conversando, cheia de amor, com Kátia Lemos, minha nutricionista, que estava aí com você esse fim de semana. Não é isso? Ela é A uma Kátia foi graça. visitar a família lá. Ela é uma A mãe disse que graça. foi a Santiago e trouxe a bengala. Sim, mãe, mas tu foi de Ah, carro. é verdade. Não vale. Mas trouxe, então diz que foi. Ela andou lá. Ela passeou com a É, bengalinha. é. Então Mas vamos voltar é o que eu para o tava nosso falando, foco. Cássia. Não, as Aham. pessoas acham que é fácil, assim. Não, não é. A Não gente é. cai, entendeu? Uhum, Eu caí muito, eu chorei muito, eu errei, eu voltei, uhum, eu perdi cabelo porque errei, não tinha conhecimento certo, assim, aham, logo quando eu aham. entrei, não tinha todo o conhecimento que a gente tem hoje. Olha a bagagem que a Nossa, gente buscou com o Dr. Marcelo, que a gente busca com os outros profissionais. Hoje tem uma bagagem muito maior. O que eu li de livro é uma sim, forma assim, ó, livro, filme, tudo que me indicavam eu li, eu via. eu E até também. hoje tem uma lista de livro aqui para ler, que o doutor Marcelo vai colocando os livros lá. É, é. A doutora Maíra põe também as dicas de livro e eu vou Eu sempre também vou tentando o lendo máximo tudo que eu possível. posso, porque, inclusive, é interessante. Eu até já fiz entrevistas com pessoas que não moram no Brasil, né, que são americanas, ou que até daí da Áustria também. É, são profissionais que têm uma visão diferente, né, da low carb, porque a low carb brasileira é bem Muito, diferente, né, daqui muito. da É Europa, uma pelo coisa que é menos. muito engraçada, porque daí o que que eu fiz? Eu comprei um livro low carb, tá? Uhum. Eu disse, vou, né? Aproveito, já estudo alemão, vou Sim, é e bom. já e vou fazer as receitas. Daí eu ia Uhum. ler ali assim, farinha integral. Uhum. Opa, farelo de aveia. É, Opa, eles têm, muito diferente. Eu tenho um muito. rapaz, parece que é Keto King, é uma coisa assim. Ele tem um Instagram e eu sigo ele. Ele faz um pão maravilhoso, mas ele usa umas farinhas que ele usa oatmeal, ele usa aquela farinha muito fininha de aveia.
E são É o coisas que... farelo de É o aveia. farelo, né? Então, são coisas que a gente não usa no Brasil, que o Em Brasil é muito quase mais todas as restrito. receitas deles de bolo, de panqueca, Tem esse tem o farelo farelo. de aveia. Exatamente, eu já Tem o farelo notei de isso aveia. também. É. E a outra coisa é farinha de arroz, E não que é só usam isso, sabe, bastante. Luiz? Por exemplo, a gente no Brasil, a gente fica muito, muito, eu diria que exigente. Porque, por exemplo, no Brasil a gente tem mais facilidade de encontrar produtos artesanais. Eu não sei aí na Áustria, aqui é difícil. Aqui é difícil. Aqui na Escócia é até mais fácil, porque como tem muita fazenda, tem muito mais verde, a gente acha aquelas lojinhas de fazenda, que geralmente nas lojinhas de fazenda eles fazem um bacon, sabe, uma coisa assim, uma linguiça, Não, essas né? coisas eu encontro aqui. Essas Aham. coisas eu encontro e a gente tem aqui, como eu moro numa região de fazenda Ah, ok. também, então Uhum. eu posso pegar o ovo na Uhum. porta da fazenda e eu Sim, deixo a minha moedinha na caixinha, igual aqui entendeu? também tem Eu assim, posso, o leite é a mesma é. coisa, a gente pode Aham. fazer isso, né? A gente, para colher morango, a gente vai na, Uhum. direto na plantação, acho isso o Claro. máximo, assim, tu A gente pesa o tem, teu, essas são as vantagens da gente que mora fora, tu né? pesa a tigela ali, entendeu? Exatamente. Enquanto tu tá colhendo teu morango, tu pode comer o que tu quiser e depois tu Exatamente. paga aquele Uhum. morango que é orgânico, que tá É. ali. E não tem Então, agrotóxico, essas é coisas a gente diferente. tem bastante. É. A É, gente também. Agora, por mas exemplo, eu não consigo achar que em mercados normais bacon artesanal, linguiça sem açúcar. Não tem, gente. Só que aí o que acontece? A cetogênica da Europa e a cetogênica dos Estados Unidos, elas são mais liberais nesse sentido, sabe? Que eu acho até um pouco melhor, vou combinar com você, porque a gente não fica tão neurótico, entendeu? De, não pode, não tem uhum. isso aí. E depois que eu vi Dr. Souto falando que ele não fica encucado com o bacon comprado no mercado, eu Aí tu amei. não. Eu amei, porque é muita loucura, sabe? Você ficar assim, não tem condição. Aqui na Europa não tem condição porque não existe. Não existe com O essa que eu facilidade. faço, né, Cássia? Uhum. Eu olho a quantidade de porcaria que Sim, tem e compro que tem menos claro. porcaria, né? A gente faz essa Então, comparação, né? A gente vai nos rótulos como tem exatamente. que ser e tudo bem, mas você não pode também deixar de comprar, porque É. senão você não vai comer simplesmente o bacon. Não tem com facilidade. Mas eu praticamente hoje não tenho mais consumo de quase nada industrializado. Aham, Sabe, até mesmo ótimo. para alimentação do Lucas, às vezes tem até uns Uhum. pegas aqui em casa. Uma coisa que é muito engraçado, meu marido compra as coisas e esconde de mim, né? Porque para eu não ver que ele tá comendo. Aham. Eu ia até perguntar, ele faz contigo a tua dieta? Não. Aham. Não. O que que acontece? Como nós somos muito carnívoros, né? Aham. Então Sim. ele topa super bem uma Uma refeição carnívora. que tenha muita carne. Uhum. Então, para ele, daí, se porque eu não faço complemento, né? Como principalmente Aham. carboidrato, como se fazia antigamente. É. Então, tá perfeito, tá tranquilo. Só que ele gosta de comer umas besteirinhas, né? Uhum. Então, outro dia ele comprou um desses, umas bolachinhas aqui, que é da Áustria mesmo, uma Uhum. marca austríaca. Pegou, escondeu. E daí outro dia ele abriu a porta e ele, ai, carboidrato. Meu Deus. Bichinho. Porque É, às vezes ele diz que eu maltrato ele. é verdade, Mas, porque não, é mas ele, difícil, né? aqui não, É mas difícil. ele come pão, tá? Uhum. Ele faz a única coisa que eu queria eliminar o pão da alimentação do Luca. Uhum. E daí eu peguei o pão que ele comprava, eu disse, olha aqui. Pá, 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 pá. Comecei a ler os ingredientes para ele. Tu acha que isso é saudável pro nosso filho? Pois é. E tem um outro pão, não sei aí, deve ter também, que tu compra pronto, tu pode deixar 2 meses ali, só Tem. assa na hora. Passa na hora. É. Então tinha aquilo aqui também. Uhum. Daí ele disse, não tem problema. Quando eu vi, ele me voltou com uma batedeira igual a tua, sabe? Ah, Voltou com aquilo e com um monte de ingrediente para fazer o próprio pão, muito bem. tá? Então,
Hoje ele faz o pão dele do Ah, que Luca. Ele pesquisou legal. a tal da farinha, que é aqui no meio da Uhum, floresta, que plantam, que não é aham. branqueada, que não é enriquecida com nada. Ah, É duro que é legal. igual, mas pelo menos é melhor, Ah, né? mas é menos mal, né? Digamos assim, porque a gente não pode forçar as Sim, pessoas, sim. né, a fazerem o que a gente faz. E é isso, daí Exatamente. depende Mas de cada pessoa, eu acho né? bacana. Claro, é É, legal mas que eu ele acho bacana tenha, que melhorou, né? sim, que ele tenha se interessado em melhorar, né? Isso é muito legal. É. E também eu sei que você faz agora a lancheira do seu filho, e eu achei isso muito bonito, de acordo com a sua crença na alimentação correta, né? Então, como é que É. é? Na Como é que é o verdade, Luca com essa alimentação? Na verdade, eu sempre fiz, né, o Cássia, Uhum, assim, fiz o máximo possível para que o Luca tivesse uma boa nutrição. Tanto é que o Luca tem uhum. 5 anos, ele pesa 19 quilos, Ai, que tadinho. bom. Não, ele tá perfeito, o médico sempre Uhum, disse que ele tá no crescimento ótimo, claro. tudo. Uhum, Mas eu sempre me preocupei com uma coisa que, depois de uma determinada idade, ele ficou seletivo com os alimentos, né? uhum, Então, teve uma fase que só queria comer macarrão porque eu não tinha esse conhecimento ainda da low carb e acabei uhum, dando o macarrão para ele e ele só queria comer macarrão, uhum. só macarrão. Sei. Gente, isso foi para mim o pesadelo do pesadelo. Então, a Uhum. gente vem trabalhando com ele já há algum tempo e hoje já come um monte de coisa. Hoje mesmo ele comeu a panquequinha, aquela que a gente faz com banana, ovo, Uhum. canela, né? Ai, que Pela delícia. primeira vez ele aceitou. Uhum. Ai, que Então, bom. a gente tem uma história lúdica que a gente conta com ele, que eu vou contar um dia aí no Instagram com a ajuda da Uhum. Dani. Ai, que legal. E quero para poder ajudar outras mães, porque isso tem ajudado muito o meu filho e eu quero Menina, muito então, compartilhar por com ele. causa da alimentação do Luca, vocês fizeram nascer um projeto, você e a Dani, não é isso? Na verdade, a gente quer fazer essa história de forma Uhum. lúdica, Que né? Contar legal. essa história de forma lúdica, Uhum. de uma para que a gente possa compartilhar com as outras Ai, mães, isso vai né? ser A ideia é fazer um maravilhoso. videozinho. Maravilhoso. A Essa gente ideia quer foi fazer um videozinho fantástica. porque a história realmente mudou, assim. Porque Uhum. hoje toda vez que eu vou apresentar uma coisa nova, ele fala da história, entendeu? Então Hum. mudou muito e mudou muito a percepção. E ele contou a história em alemão para os coleguinhas no Ai, que kindergarten. Eu fiquei tão lindo. feliz assim. Ele inclusive levou um livro para fingir que estava contando, o livro era em português, para fingir que estava contando a história do livro. Mas vê só, isso é uma coisa bonita porque você vai usar essa experiência sua com seu filho e vai ajudar muitas outras mães que poderão ajudar muito as suas crianças a comerem de forma É, saudável, de forma mais consciente, né, a ter uma vida mais limpa em relação aos alimentos, né, e ter mais sim. qualidade de vida. Isso é fantástico, eu adorei. Vocês têm que botar esse negócio para funcionar logo, fazer esse vídeo Não, a gente logo. já tá trocando ideia, só falta Uhum, depois ele sentar num momento mais calmo e realmente uhum. escrever. A Dani já tá com a cabeça Eu funcionando, a gente imagino, eu conhece ela. imagino. Então, mas a lancheira, para quem não sabe, eu criei um destaque no meu Instagram que é Uhum, para o Luca, e lá eu uhum, tô compartilhando, tá? As coisas que eu faço, as receitinhas, o que tem na lancheira dele, né? uhum, Que tem 2 dias na semana, principalmente, que o Luca almoça no kindergarten, e ele não uhum. aceitou comer a comida de lá, né? Sei. Ele disse que a comida é ruim, que O, não come, daí a qual é a professora comida disse, na então, Áustria, Luíte? Qual é a comida basicamente aí? aqui se come muito porco, né? Uhum. Muito. É como na Alemanha. É. Aqui, aqui se come muito schnitzel. Uhum, Schnitzel, o que que o schnitzel é? É o porco, né? Pode uhum. ser de qualquer, qualquer bicho, né? Certo. Mas é um filé bem fininho, Uhum, empanado e frito. uhum. E geralmente com batata, ou batata frita, ou até mesmo uma salada de batata. Esse é Legal. um prato bem típico da Áustria, mas se come muito porco. Aqui as pessoas são saudáveis, assim, Aham. isso se come, mas não é uma alimentação de todo dia. Se come muito salsicha, né? Uhum. É, Linguiça, é. as Wurst, né? Como eles chamam. Se come muito isso. Isso já não é assim. Então, Tão mas as legal. pessoas geralmente eles
tem uma vida, uma saúde, na verdade, muito boa. Você tem Mas eu acho que a base da alimentação deles é batata também, não, é porque salada, eles comem é, muita né? salada e Uhum, porco. uhum. Não. Ah, legal. A batata é acompanhamento deles, né? Uhum, É o uhum. acompanhamento e nem é sempre assim. Sei. Eles, a Áustria tem até pouco tempo tinha, não sei se ainda tinha o menor índice de obesidade da Europa. Ai, que legal. Então, é um povo que anda muito, eles fazem muita Uhum, caminhada, eles escalam muito, eles fazem muito esporte. Então, no inverno tem o esqui, eles andam uhum, naquelas montanhas com neve, de caminhar mesmo, de subir, vamos subir a montanha, caminhar. Mas, uhum. poxa, no verão tudo bem, né? Agora no inverno com neve. E eles vão, sobem, eles fazem, eles estão sempre, sempre se exercitando. Eu acho muito legal, porque Claro. o Luca tem uma aulinha de esporte, ele tem aula de esporte durante o período dele de escola, e tem um outro programa que é uma vez por semana, eles fazem uma atividade diferente da outra. Então, numa escalada, na outra é hipismo, Ah, na que outra é legal. tênis, na outra é Uhum. natação. Então, justamente para eles experimentarem todas E escolherem, né? Que legal isso. É bem então, não, importante. não, eles praticam muito, eles praticam duas, três, quatro Atividades. tipos Uhum. de esporte. É uma coisa assim, eu realmente fiquei muito impressionada quando vim aqui, Uhum. porque as meninas, hoje eu vou fazer não sei o quê, amanhã eu vou fazer, sabe? Eu ficava, uhum. Que legal, Eu nem né? caminhava na época. Mas agora você caminha, você sobe montanha, que eu já vi. O que mais que você faz? Conta pra gente. Eu gosto de andar de bicicleta, né? Uhum. Então, que é uma coisa que a gente faz muito em família, que agora o Luca começou a pedalar também, já Ah, que fez a primeira legal. pedalada longa dele de Uhum. 20 quantos quilômetros, amor? Tá de fone de ouvido, não vai ver. Foi quase Mas, 30 olha quilômetros que ele aí, que fez com a legal. gente de bicicleta. Uhum. Eu caminho, eu fazia pilates, parei esse mês Uhum. especificamente, mas espero retornar agora em novembro. Assim, a gente está em movimento, né? As meninas, quando vão subir uma montanha, me chamam, que Ah, que aqui é bom. Fran, ó. Comecei a esquiar no ano passado, olha só. Olha que Eu sempre legal. tive medo de esquiar, além do Uhum. medo, eu tinha medo de experimentar a roupa, de não servir, essas coisas todas, né? Sei. Então, Olha, agora você não então precisa eu mais ter esse comecei o ano medo, passado. né? Não, é aquele medo de tu cair e causar um Sim, problema maior, de é, é. atropelar alguém e machucar. Então, eu comecei a esquiar o ano passado na área infantil, não saí da área infantil, mas estava lá. Uhum. Muito bem, muito bem. É. Que legal. Mas, então faço, assim, algumas coisas com as minhas amigas, né? Uhum. Então, E mas qual estou em é, movimento. quais são os teus novos projetos? O que é que você tem em vista agora, Luíde? Ai, Cássia, para ser sincera, eu tô compartilhando as minhas coisas. Eu ainda não Uhum, tenho um projeto mais fechado. A gente a gente tá pensando em organizar melhor o nosso Instagram do direito, mas uhum, tá parado, assim, sei. né? Então, Uhum. tô aqui colocando as minhas coisas. Eu Muito quero mostrar bem. a alimentação do Luca, ajudar as pessoas. Isso é muito Fazer, legal. Essa sua ideia de mostrar é, a alimentação então dele é eu tô fantástica. Tô terminando o curso do Dr. Marcelo, né? Nós Daí estamos. comecei a fazer um curso, de repente, para aprender a mexer mesmo nas coisas do Instagram, com a Nossa. Regiane Toigo. Ah, que legal. Ainda estou atrasada no curso, porque já Uhum. começou há algum tempo e eu ainda não consegui fazer todo. Mas para aprender as novas tecnologias, porque querendo ou Claro, é não, sou importante. jornalista, né? Uhum, Então, fiquei parada muito tempo com direito, não me atualizei. Então, eu uhum, comecei a fazer esse curso com ela para entender melhor esse novo caminho da profissão, aham, porque querendo ou não, sempre gostei muito do jornalismo, né, Cássia? Eu desisti uhum. dele. Eu desisti dele Sim, quando desisti de mim, digamos assim, é né? verdade. Então, porque eu não conseguia me gostar e não me cuidar, então eu não conseguia me ver e eu gostava de televisão, eu não queria trabalhar em jornal. E Uhum. daí eu acabei que achava que se eu fizesse direito ia
minha vida ia melhorar 100% e eu ia tá tudo perfeito, né? Uhum. Então, eu disse, agora, então vamos lá, vamos estudar de novo, vamos buscar Claro, claro. conhecimento, né? Então, tô começando a entender essa nova área, essa tecnologia, para ver para que caminho eu vou seguir, porque tu tá longe, tu sabe como é difícil, né? A gente não tem muitas alternativas, assim. Então, trabalhar, de repente, como social media pode ser um bom caminho, né? Pode ser um bom Apesar caminho. de eu estar muito apaixonada pela low carb, eu não vou deixar de postar as coisas, não vou deixar meu Instagram, né? Mas é, de repente, uma possibilidade para que eu possa encontrar o caminho certo para trabalhar. Mas ainda não sei, assim. No momento, eu sou a mãe do Luca, tô aqui cuidando da vida, arrumando Mas minha você, low carb, veja, tentando inspirar as pessoas. você já inspira pessoas, claro. Você já é um case de sucesso, né? Porque você perdeu 41 quilos em um ano, né? Você já é uma vencedora. Então, agora você está abrindo um outro caminho, que é mostrar para as crianças como elas devem comer de forma saudável. E isso pode ser um começo, né? Um começo de uma ressignificação na sua vida, não é não? Isso é muito bom. Então, meu amor... A gente tem que deixar a porta aberta. Claro. Né? A gente sempre tem, a gente tem sempre que deixar a porta e a mente abertas, né? Para ver o que é que vai aparecer e quando aparecer uma oportunidade, a gente saber segurá-la, né? A gente saber aproveitá-la da melhor maneira possível, né? Isso. Tá travando? Tá travando? Deixa eu dar uma olhada. Não, mas acho que a minha internet mesmo está, se tá tudo bem. Eu tô vendo você bem e você tá bem. Para mim, você então, tá bem. Tá perfeito. Essa live vai ficar salva sim, Eunice. Pode ficar tranquila, tá certo? Eu vou salvar sim. Então, minha querida Lulu, eu estou muito feliz que você tenha vindo aqui conversar comigo, que você tenha contado essa sua história de sucesso, tão bonita, né? Uma história de uma pessoa que se superou, né? Que perdeu o medo de si mesmo, né? A gente vê muitas essas histórias bonitas aqui. E eu vou trazer outras pessoas com histórias bonitas aqui para contar também. Tá certo? Muito obrigada pelo convite, Cássia. Nada, meu Adorei amor. estar aqui. Muito obrigada Adoro a estar você. contigo todos os dias lá na comunidade Cat Fácil. Sim. E você lá vai... no nosso chat de saúde e longevidade, Dr. Marcelo. Sim. Veja só, a gente vai depois fazer uma outra live. Só que na próxima live você vai me prometer que você vai trazer aqui o seu novo projeto. E você vai contar pra gente as novidades da sua nova vida profissional. A gente tem que fazer pelo Zoom. Pelo Zoom, vamos fazer pelo Zoom. Porque daí vamos estar eu, você e a Dani. Isso, verdade. Ai, a gente tem que fazer pelo Zoom, então. Marcado, combinado. Fazer nós três para lançar o nosso projeto. Vamos fazer sim. Faço questão. Tá bom? Tá bom, meu amor. Então, muito obrigada por você ter vindo. Para todo mundo. Obrigada aí, todo mundo. Obrigada a vocês todos. E eu vou salvar a live sim. Agora. Vá, meu amor. Um beijo grande. Beijo.